virada 2. Edu, jogo caçapa cantada, né? Apesar do Guarani ter começado com alguma intensidade, depois cedeu espaço para o América, aí o América deu uma baita de uma bobeira, o tal do Ricardo Silva foi recuar de cabeça, recuou curto, na verdade ele procurava o Éder, o seu companheiro de zaga, ele pegou mal na bola, ela foi no sentido do goleiro, enfim, uma falha aí do zagueiro e do goleiro, o goleiro sai e fura. Bom, o Guarani, o gol caiu no colo, né? 18 minutos do primeiro tempo, 1-0, o América sentiu, isso tudo no primeiro tempo, o Guarani criou algumas situações dentro dessa instabilidade emocional da equipe do América, instabilidade mesmo, sentiu demais o impacto do gol bobo que tomou. O Guarani teve por 2 vezes para fazer o segundo gol, não fez, e aí falhou defensivamente, mas falhou clamorosamente. E aí o cruzamento, e o América empata aos 30, através do Fabinho. A bola é metida comprida, e quem sai para cobrir, para tentar fazer o corte do lado esquerdo, é o Lucas Adel. E ele não corta. A bola se oferece para o jogador que realiza o cruzamento. E aí está todo mundo desarrumado. O Jefferson, que é o lateral esquerdo, não chega. Por dentro está tentando vir o Bacelar, sai da área ou sai da sua posição, mas não chega para interceptar e deixa apenas o Diogo Matheus com o Fabinho que fez o gol. Então a falha coletiva lamentável, para mim a maior falha é do Adel, que se ele chega e corta, não sai o cruzamento. Quando ele vai de pé mole e perde a dividida e perde o lance, ela se oferece para o jogador que cruzou, aí o Guarani ficou muito vulnerável, com muito pouca gente dentro da área para defender. A partir daí, para mim, só deu América. O América já poderia ter virado no primeiro tempo, botou a bola no chão, envolveu o Guarani, subiu as linhas, empurrou o Guarani para trás por consequência disso, e a gente dizia aqui, tanto eu quanto o Gleger, olha, o risco de derrota é muito grande. Ou o Guarani muda completamente para o segundo tempo, ou vai perder o jogo. O panorama do segundo tempo foi absolutamente o mesmo, o América rodando, usando os dois lados, chegando com os volantes, chegando com o seu meia, povoando o campo de ataque, cercando a grande área do Guarani, e o gol era uma questão de tempo. Acabou saindo num lance até acidental, num chute cruzado, onde a bola ia para fora, mas ela acaba resvalando no braço do Bacelar. E aí o VAR chama, intervém e marca o pênalti. Eu discordo de marcar esse tipo de pênalti. A bola nem teve a sua trajetória desviada, mas o protocolo é esse. Tocou com o braço descolado do corpo, se desviou ou não, não está em discussão. Foi marcado o pênalti e aí o Moisés bateu com muita categoria. Isso já a 34 do segundo tempo. 2-1, algo que já poderia ter acontecido muito antes. Para mim, resultado absolutamente factível daquilo que era o jogo. Absolutamente alcançável ao nosso olhar por aquilo que o jogo mostrava. A gente dizia, ó, a partida nos sinaliza, é fato isso, de que o América deve vencer. E aí, o placar espelha com absoluta fidelidade aquilo que foi o jogo. O América foi melhor, ganhou com justiça, as alterações processadas no Guarani não surtiram efeito, e em função disso, o Guarani não tem nada a reclamar, a não ser da sua inoperância, da sua falta de qualidade, contra um adversário muito mais organizado, com melhores valores individuais e com um padrão de jogo muito bem definido, de toque de bola para envolver o Guarani, para ganhar o jogo em pleno brinco de ouro da princesa. Para mim, não gosto de justiça no marcador, mas gosto de dizer, o placar reflete com realidade o que foi a partida nos seus 90 minutos, mais acréscimos, meu caríssimo Edu Pinheiro.